Olá, tudo bem? Afinal de contas, é possível espíritos ficarem presos? É o tema deste vídeo e é curioso, interessante, é intrigante essa pergunta, porque várias passagens falam que sobre ressurreição, sobre espíritos aprisionados, cativos, cativeiro. Então é um assunto, eu acho que interessa muita gente. E eu quero falar um pouquinho, passar um entendimento simples e humilde. Claro, a gente sempre evolui no conhecimento. Você lendo, você sendo sensível à voz do Pai que está em nós, a cada dia você vai aprendendo mais. Então, eu te convido a ler, voltando ao tema do vídeo. Afinal de contas, é possível espíritos ficarem presos? Eu te convido a ler Livro Histórico de João, capítulo 6, versículo 39 e 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ressuscitarei no último dia. O último dia nós já sabemos que foi no ano 70, na primeira era cristã, quando ele voltou como juiz e julgou os israelitas. E ele também disse em outra passagem aqui que ele e os discípulos julgariam as 12 tribos de Israel. Então o juízo não vem mais, o último dia não acontece mais, porque o último dia foi o dia do Senhor. Apocalipse 1:10 foi o dia do Senhor que chegou lá em Jerusalém. E aqui ele estava falando que no último dia ele iria ressuscitar. Ressuscitar o quê? Porque isso aqui foi falado entre o ano 33, o ano 30 e o ano 33. Dali a 37 anos se cumpriu o juízo do ano 70 DC. 70 DC, não é 1970 não, é lá na primeira era cristã. Então o último dia se cumpriu lá, o final dos tempos se cumpriu lá. E ressuscitar o quê? Dos que ouviram falar isso daqui, no ano 33, vamos colocar. Dos que ouviram aqui falar e que venceu o prazo da natureza carnal. Morreu, modo mais cotidiano de falar. Então, os que ouviram isso aqui, vamos dizer que algum ali morreu no ano 35, depois de 2 anos. Tendo isso como falado no ano 33. Eu te pergunto, com 2 anos, o corpo carnal de uma pessoa ainda está inteiro? Está formadinho? Com 3 dias, quando uma pessoa morre, já não começa a sair bicho pelo nariz, pela boca? Começa. Com 5 dias, ninguém consegue chegar perto, porque aquele corpo já virou uma carniça, uma coisa terrível. Não sei se você já viu o corpo dessa forma, eu já vi. Imagine 2 anos, no ano 35. Então, como que o corpo de uma pessoa dessa aqui iria ressuscitar? Aí você fala, não, mas o que ressuscitou, que Jesus falou, seria o Espírito. Porque Paulo também falou que seria o Espírito. Bom, entende-se que seria o Espírito, né? Veja, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 23. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. 22. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 23. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. A religião diz que ele ainda vai vir. Então, Paulo ali, os que morreram lá, está lá. O espírito dele está lá guardadinho há 2000 anos quase. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então aqui também é a mesma situação. Você lendo de uma forma assim religiosa, você fala, não, isso aqui é o corpo de Paulo, que seria ressuscitado. Mas não pode ser o corpo de carne. Sabe por quê? Porque Paulo diz que carne e sangue não herdarão no reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e amor. Carne e sangue não entra no reino de Deus. Assim está escrito, veja. 1 Coríntios 15, 50. No versículo 50 aí. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, no reino espiritual, no reino celestial, não tem nem carne nem sangue, nem nada material. Essa história da religião falar que vamos para o céu, as ruas lá são de ouro, de cristal, isso é tudo conversa, isso é fiado. É reino espiritual e ninguém sabe como que é. A gente imagina que é adorar ao Pai, viver, sei lá, em espírito eternamente. Porque o espírito não morre, o espírito não sente dor, não sente frio, não sente fome, nada. Então tá. Então, como aqui nós lemos,
não pode ser o corpo. Paulo não estava falando do corpo dele. Alguma coisa ia ressuscitar. Aí você fala assim, mas então é o Espírito que vai ressuscitar. Porque em Gênesis 6,3 está assim. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu Espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então Deus iria colocar um Espírito no homem, colocou, mas essa natureza carnal, no máximo, teria 120 anos de idade. Isaías 42,5. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Em outro texto, na Nova Almeida Atualizada, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Você vê aqui, então, o fôlego de vida é a alma, que dá vida ao corpo carnal, porque o corpo carnal sem alma não tem nada. E também Deus dá o Espírito, porque o que é filho de Deus é o Espírito. Nem a alma e nem o corpo carnal porque isso aí se acaba na sepultura, no inferno, no cemitério. E o que volta para Deus, eu vou ler daqui a pouco, é o Espírito. Agora vamos ver, porque eu sempre consulto, quando eu tenho dúvida, no Códice Sinaítico. Só que o Códice Sinaítico, isso aqui não existe. Não existe. Tem alguns pergaminhos, alguns fragmentozinhos lá, mas isso aqui não tem. Então eu quero ler isso aqui na Bíblia Sefer, quer ver? Bíblia Hebraica Sefer, quer ver? Eu tenho ela aqui, quer ver? Ó, Bíblia Hebraica Sefer. Assim disse o Deus eterno, que cria os céus e os expande, que dá existência à terra e ao seu produto, que proveu a alma de todos que nela habitam, correto? Fôlego de vida é a alma que dá vida à carne, que nela habita, e o espírito dos que percorrem seus caminhos. Então veja, o espírito vivificante que Jesus veio trazer pode ser o consultor aos irmãos até o ano 70, porque depois no ano 70 foi estabelecido a Nova Jerusalém. E Deus mesmo está em nosso espírito. Apocalipse 21, 2 e 3. Então, e o espírito dos que percorrem seus caminhos. Então, nessa Bíblia, a que dá mais confiança de ler é essa, porque ela é um texto hebraico. Texto hebraico. A King James está como? Vamos ver aqui. King James 1611. Portanto, diz Deus o Senhor, ele que criou os céus e os estendeu, ele que alargou a terra e o que dela procede. Ele que dá fôlego ao povo sobre a terra, a alma, e espírito para aqueles que caminham nela. Então, ganhou a maioria. Então, entende-se que aqui em Gênesis 6,3, e o Senhor disse, meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 dias. Então, o espírito, Deus colocaria espírito, só que esse corpo carnal duraria até 20 anos. No Isaías, até 120 anos. Isaías 42,5, portanto, diz o Senhor, ele criou os céus e os estendeu. Ele que alargou a terra e que dela procede. Ele dá fôlego ao povo sobre a terra e o espírito. Então, as criaturas, antes de Jesus, lá no passado, Deus dava o corpo carnal, a alma, que são os sentimentos, a vida daquele corpo carnal, uma alma vivente, que um cachorro, uma galinha, um gato, uma baleia, um peixe, tudo tem, alma vivente. E o espírito que dá razão para o ser humano. Espírito é o que dá direção, norte. O espírito é o que fala para a alma. A alma, você está levando esse corpo a caminhos ruins. A alma, você está levando esse corpo para as trevas, para as transgressões, para ser disciplinada por Deus. Entende-se isso? Tá. Então, porque o tema é assim, afinal de contas, é possível espíritos ficarem presos? Então, aqui falou em João 6, 39 e 40. Deixa eu colocar aqui no texto da Nova Almeida Atualizada. Aqui, vamos lá. Então, Jesus disse aqui, está escrito como ele disse, que ressuscitaria no último dia. Então, isso aqui não pode ser para nós, que o último dia foi no ano 70, em Jerusalém. E Jesus disse que ressuscitar. Mas ressuscitar o quê? A carne ou o espírito? Porque a carne com 2 anos, ano 33, ano 35 aqui, a carne desses que morreu, algo que morreu, já tinha acabado. Então sobrou a ressuscitar o quê? O espírito.
Aí vem a pergunta, afinal de contas, é possível espíritos ficarem presos? Espíritos são igual vento. Como pode espírito ficar aprisionado? Aprisionado aonde? Aprisionado aonde? Vou te mostrar daqui a pouco. Aí tá. Depois também falou aqui, vamos lá, em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. A vinda do Senhor, a religião diz que ainda vai acontecer. Paulo estava falando que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum seremos os primeiros do que os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Do ano 33, 34, 40, 50, 60, porque isso aqui foi escrito entre o ano 58 e o ano 66, por ali, no intervalo. Então entende-se que Paulo aqui estava falando que alguma coisa ia ressuscitar. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. O corpo carnal não pode ser, porque já foi desfeito. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Não pode ser arrebatado porque carne e sangue não entra no reino espiritual. No reino espiritual não tem nada material, não tem nada perecível. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. A religião acredita nisso. Será aquele monte de bonequinho subindo, subindo. O avião, 500 passageiros, o piloto é arrebatado, é tirado, avião, tá. Sim, a religião acredita. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá, vamos lá. Então, o Espírito. Afinal de contas, é possível o Espírito ficar preso? Por que as pessoas acreditam nisso? Por quê? Porque Pedro disse, Pedro na sua insanidade, no seu legalismo, Pedro disse e as pessoas acreditam. Veja 1 Pedro 3, 18 ao 20. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Presta atenção nesse versículo aqui. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência o dia de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Então, lendo aqui, você fala assim, então, o 19 e o 20, então, desde Noé, desde aquela época lá, os espíritos estavam presos, aprisionadinho em algum lugar, numa jaula, numa cela, num calabouço, num templo religioso. Porque Pedro disse, aí as pessoas, não, Pedro andou com Jesus. Só que de onde Pedro tirou isso aqui? No qual também foi e pregou aos espíritos. Que espírito que estava aprisionado? Quem é que estava aprisionado aqui? No que? Veja, Isaías 42, 6 e 7. Leia, olha que coisa interessante. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isso aqui foi Paulo, viu? Saulo, 7. Para abrir os olhos dos cegos. Ele pegou disso aqui, ó. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. O que significa essa profecia aqui? Quem é que andava em trevas, cegos, apalpando, procurando? Os seguidores das leis mosaicas. As trevas eram as leis que cegavam as pessoas, elas não conseguiam ter misericórdia, justiça. Elas usavam as 613 itens de Moisés para prender as pessoas, para colocar as pessoas na escuridão, para manter cativo no cativeiro. Porque assim está em Efésios capítulo 4, versículo 8. E levou o cativo o cativeiro, levou o cativo e o cativeiro. Quem era o cativeiro que aprisionava as pessoas? Era o que? As leis de Moisés. Então, pega-se essa passagem aqui, que Pedro disse no versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão.
Os espíritos estavam aprisionados, o espírito dos homens estavam aprisionados no quê? Em Moisés, nas trevas, na escuridão. A luz veio. A luz foi Jesus de Nazaré para os judeus. Pedro era um judeu. Pedro fazia parte dos israelitas. Jesus veio trazer, e Yeshua e Yahshua veio trazer luz para os que estavam nas trevas. E as trevas eram as leis mosaicas, o judaísmo, o legalismo de Moisés. Então eles usam esse versículo para falar. E aí? Espírito prende. Como que pode prender espírito se é igual ao vento? E outra mais séria ainda. Deixa eu só dar mais uma lidinha aqui, Isaías 42, 6 e 7, porque é muito forte aqui, ó, no 7, ó. Para abrir os olhos dos cegos. Então, veja, eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos. Então, este aqui, que veio como Jesus de Nazaré veio para os judeus, Mateus 10, 5 e 6, e Mateus capítulo 15, versículo 24. Ele diz que veio somente para os perdidos da casa de Israel. Paulo, não, ele recebeu a revelação para pregar aos gentios, trazer luz aos gentios. Então veja, esse daqui, Jesus ou Paulo, porque isso aqui foi usado também, uma referência lá como sendo Jesus. Então este veio para quê? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Então, Jesus veio o quê? Condenou a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, ele tirou os que estavam na lei, sob a lei. Gálatas 5:1, Cristo deu liberdade, trouxe liberdade. Liberdade do quê? Para não viverem nas maldições, nas trevas de Moisés. Paulo disse, Gálatas 3:10, todos aqueles que são da lei estão debaixo de maldição. Então não teve, isso daqui foi o que Pedro disse aqui, que a pessoa fala assim, no qual também foi e pregou os espíritos de prisão, isso daqui foi algo espiritual. Não no literal, não achar que espíritos ficavam aprisionados. Nada disso, não. Eles, Jesus ou Paulo, pregou para tirar eles das trevas de Moisés. Porque espírito não pode ficar preso. E espíritos, Deus colocou espírito nos seres racionais desde o início. Porque em Eclesiastes 12:7, olha aqui, Eclesiastes não é Novo Testamento, não é Apocalipse, não, é o livro de Eclesiastes, escrito por sábio Salomão. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Se o espírito foi Deus que deu, colocou no homem, como é que ele deixaria o que é seu aprisionado? Fala para mim. Procurando um entendimento racional, nada de religião, nada de ter aprendido com teologia, tendo um entendimento conforme está nos escritos bíblicos. Afinal de contas, é possível o espírito ficar preso? Nunca ficou. Desde o início, após a pessoa acabar a força ali, o espírito voltou para Deus. Porque os seres racionais sempre tiveram o espírito. Porque sem o espírito são seres irracionais. É a conclusão que eu chego. Isso é meu entendimento. O seu pode ser diferente. Eu não vou ser contraditório. Siga livre no que você entende. Mas eu fazendo essas buscas, lendo isso aqui, eu tenho a plena certeza que o espírito nunca ficou aprisionado. Levou o cativo, o cativeiro. Levou aprisionado o que aprisionava. E o que aprisionava eram as leis dadas a Moisés. E aí, o que você acha disso? Tem coerência no que eu estou falando? Você consegue entender que a ressurreição é algo estranho? É algo estranho? Então quer dizer que Jesus, nos dias de Jesus, ficariam... Quando Pedro morreu, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no ano 64 ao ano 66. Paulo foi decapitado no ano 66, 67. Não é isso que mais ou menos fala? Nero decapitou. E o juízo de Deus, que veio no ano 70, dali a 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos. O corpo, vamos dizer que Paulo foi no ano 67, vamos jogar no ano alto, 67. Até o ano 70 deu 3 anos. O corpo de Paulo estava lá sem a cabeça, foi decapitado, então a cabeça de Paulo estava num lugar, o corpo estava no outro,
E depois de 3 anos, aí aquele corpo juntou a cabeça lá, juntou todos os micróbiozinhos lá, as coisinhas que esfarelou aquele corpo, então juntou de novo aquele corpo de Paulo, e foi juntado, e aí formou Paulo de novo, agora pronto, ressuscitou. Você acredita nisso? Pedro, vamos dizer que ele foi crucificado de cabeça para baixo no ano 65, 66. Depois de 4 ou 5 anos, Pedro estaria ali ainda, de novo o corpinho dele todo formadinho, para ressuscitar no último dia? O que você acha? Aí você do outro lado deve estar falando, vixe, você já está querendo mudar a palavra que Paulo falou. Não, não é que eu estou querendo mudar, eu quero entender. Porque se Deus falou que o espírito dele não iria entrar em embate, não estaria lutando contra o espírito, contra o homem, ele deu prazo de até 120 anos. Então o espírito de Deus estaria no homem, na pessoa, até 120 anos no máximo. Nada mais que isso. Até 120 anos. E ele fala em outra passagem que a terra foi criada para quem? Para os seus filhos. Os filhos de Deus são os espíritos. Ele não iria criar a terra para um monte de bolinho de carne, transgressores, irracionais, ficar por aí batendo a cabeça. Não, ele criou para que os seus filhos andem por ela. Ou seja, os filhos de Deus são o espírito e eles têm um corpo carnal. Foi preparado um corpo carnal para cada um deles ter uma experiência. Aí aquela experiência pode ser boa ou pode ser ruim. Depende o que a pessoa vai optar. Se ela vai querer seguir um caminho retilíneo ou um caminho todo tortuoso, ela que sabe. Aí fala em Eclesiastes 12:7 que quando uma pessoa que termina o prazo de validade do corpo carnal, o espírito volta para Deus que o deu. Aí você vem e Jesus fala que no último dia ressuscitarei. Paulo fala, e nós os vivos poderemos subir, seremos arrebatados, ou então nós não ressuscitaremos primeiro do que os que morreram em Cristo. Então eu afirmo, eu vou pelo conjunto da obra. Afinal de contas, é possível o espírito ficar preso? Jamais. Não tem esse negócio de ressurreição. Agora pode até ter naqueles dias, antes do ano 70. Também não sei, é o que eu volto a falar. Não sei como que o espírito ia ficar aprisionado em algum lugar lá, não sei. Mas eu acredito nos escritos. E os escritos mostram claramente que nunca espírito nenhum ficou aprisionado em coisíssima nenhuma, tá bom? Depois você pega e medita bastante, leia aí 1 Pedro 3, do 18 ao 20, Isaías, faça comparações ali, vê de onde Pedro tirou que os espíritos ficariam presos, você vê, não tem nada a ver. Aí a pessoa sem entendimento pega e fala, não, ficou preso lá. Preso aonde? Lugar nenhum. Assim seja. Então eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, contribua com esse canal, dá joinha, compartilhe esse vídeo o mais que você puder. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. E vamos em frente passando o nosso entendimento. Às vezes não pode estar ligado ao seu, concatenado ao seu, mas vamos procurando entender, sem medo de errar. Sem medo de errar. Porque a gente persistindo, a gente vai aprender. Agora não adianta na primeira escapadinha, às vezes você fala, eu errei aqui, vou parar de falar. Não, tem que continuar falando até a gente chegar no conhecimento pleno. Então eu deixo com você, até a próxima, se assim, o nosso Senhor e Pai, o Pai do nosso Espírito, que habita em nós, permitir, tá bom? Tchau, tchau.